larguei a maconha, sou só Uber agora. Tem vídeo explicando a limitação do tamanho dos carnívoros, porque o maior carnívoro da Terra é um urso polar, porque o urso polar não tem 3 vezes o tamanho que tem. Não tem vídeo sobre isso, mas é uma resposta razoavelmente simples de dar. Carne é um recurso que, apesar de ser muito energético, é muito difícil de conseguir. Carnívoros absurdamente grandes, ou eles têm presas absurdamente grandes disponíveis em abundância, ou eles não conseguem sobreviver, porque eles não conseguem a quantidade de energia necessária, entendeu? Então, fica muito difícil. Por exemplo, a gente já teve o Purosaurus, né, aquele jacaré gigantesco na Amazônia durante o Mioceno. A gente já teve o Tiranossauro Rex no hemisfério norte, o Carcharodontosauro na África e na América do Sul. A gente já teve, sei lá, o Espinossauro, que tinha 14 metros de comprimento. Já teve o Giganotossauro aqui na Argentina. Já teve vários desses carnívoros de grandíssimo porte, mas eles tinham presas de grandíssimo porte em quantidades necessárias para se alimentar. Agora, a herbivoria sempre vai gerar animais muito grandes. E aí você vai falar, mas e o elefante que ninguém preda mesmo, um bando de leão, só pega filhote? Cara, os grandes saurópodes, com certeza, um tiranossauro não encarava. Quer dizer, um tiranossauro não, porque o tiranossauro provavelmente não encontrou o grande saurópodes, talvez o Alamosaurus ele deve ter encontrado. Mas vamos dizer assim, sei lá, o Carcharodontosauro, aqui na América do Sul, talvez ele não encarasse um daqueles colossossauros lá, né, o Futaloncosaurus, o Argentinossauro, o Patagotitan, o Puertasaurus, talvez ele não encarasse esses saurópodes monstruosos, né? Talvez ele não encarasse, só os filhotes. E tem a ver com isso também, com a quantidade de energia que você consegue, porque a carne sai correndo, esse é que é o ponto. Né? A carne sai correndo, as plantas não. Então é mais fácil para você conseguir a comida. Né, e você gasta menos energia fazendo isso. Não é à toa que o maior primata, os 2 maiores primatas que a gente tem da história, né, que a gente sabe que são os gorilas e os gigantopithecus, eram totalmente herbívoros. Né? A gente sabe disso por causa da dentição e inclusive do tipo de abrasão que existe nos dentes dos gigantopithecus. A gente tem, por exemplo, as maiores aves voadoras, comedoras de carne, eram os teratornes lá, o argentavis, tal, não sei o que tinha 7 metros de envergadura, mas eram bichos carniceiros, né? A carniça não sai correndo. E você ainda tem um outro fator. Bichos que caçam em bando geralmente não precisam ser tão grandes. Então, por exemplo, por que canídeos não ficam tão grandes quanto felinos? Alguém perguntou isso daí em uma outra live. Entre outras coisas, tem a ver também com o fato de que canídeos caçam em grupo. Então, esses canídeos caçando em grupo, individualmente eles não precisam ser grandes. Na verdade, isso é até prejudicial, né? Hienas também tem essa questão. Eles podem simplesmente, né, com tamanho menor, eles ficam mais ágeis até para poder abordar uma presa muito maior. Enquanto a maioria dos felinos, com exceção dos leões, caçam sozinhos. Então eles talvez, né, por isso que a gente tem um tigre de Bengala, por exemplo, ou um tigre siberiano, que são muito grandes e já existiram até alguns maiores. Né? E talvez por isso que o urso, né, que é um caçador solitário, seja o maior carnívoro, o mamífero carnívoro que existe hoje, né? Porque você está desconsiderando o crocodilos porosos, né? Que esse sim eu acho que talvez seja o maior carnívoro que a gente tem hoje. Não, o maior carnívoro que tem hoje na Terra eu acho que é o tubarão branco. E se você levar em conta que as baleias misticete, elas são carnívoras também, apesar de filtradoras, elas comem crio, o maior carnívoro do mundo é a baleia azul. Só que ela é carnívora de um jeito muito específico. Ela consegue, filtrando a carne dela de animais muito pequenininhos, ela consegue um aporte de energia que ela quer. Então por isso que ela consegue ser tão grande. Né? Então tá aí a resposta para você. É literalmente isso. Se você tem um aporte de comida grande o suficiente, você consegue ficar do tamanho da baleia azul. Na Terra, só é possível fazer isso sendo herbívoro. No oceano dá para você fazer isso sendo carnívoro. Então é isso. Tem a cachalote também. O Eds Mortal falou da cachalote aqui. Mas o cachalote, ele tem uma alimentação muito esquisita também. Muito esquisita. E ele se alimenta de presas muito grandes também. Mas realmente, o cachalote é um fator curioso, como consegue o bicho ficar tão grande assim. Mas aí tem que ver qual é o histórico, né? Porque, por exemplo, que nem o leão e a leoa, né? Eles são felinos grandes. Mas eles com certeza descendem de ancestrais que eram solitários. Porque é um ponto fora da curva o leão. O leão, ele caçar em grupo é um ponto fora da curva. Então o ancestral leão
com certeza caçava sozinho, e você tem várias histórias de leões que não eram africanos, que caçavam sozinhos. Então, leão do Cáucaso, se não me engano, caçava sozinho, o leão do Atlas, se não me engano, caçava sozinho, o leão europeu, até onde eu me lembro que eu tinha visto, ele caçava sozinho. Então são os leões africanos e asiáticos que e da Índia, né, que desenvolveram essa ideia de caçar em banda, em famílias, né, em grandes famílias. Então isso é uma coisa muito curiosa. Agora, eles têm presas grandes disponíveis também, né? Assim, a natureza não precisou encolhê-los, digamos assim, né?